Olá, gente, tudo bem? A ideia é que a gente aproveite um pouco esse período de quarentena para iniciar algumas reflexões. Eu vou tentar ser bem breve, porque, enfim, meu celular já está sem espaço. A ideia, enfim, é compartilhar logo essa informação para começar uma discussão com vocês e, de alguma forma, estar perto de vocês, tá? No momento como esse, então, eu me volto para a literatura, que acho que é um pouco da minha área de formação, e porque ela nos ajuda a entender, né, pautado um pouco no Humberto Eco, essa questão de como a gente precisa olhar para a nossa própria existência e entender coisas que fogem da nossa alçada, né? O Humberto Eco ele vai falar de que a literatura nos ensina sobre a imprevisibilidade da vida, e acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, a partir de uma obra de um autor específico, de um personagem específico, que é o Gregor Samsa, tá? Então, enfim, falar um pouco sobre o Kafka, né? O Kafka, enfim, é um escritor tcheco. Ele nasce em 1883 e morre em 1924 na Áustria. Você consegue encontrar bastante informação dele na internet. Ele morre com 41 anos, relativamente novo. E aí, quando ele morre, ele pede para um amigo próximo queimar todas as obras que ele tinha e que ele ainda não havia publicado. E o amigo é contrário a isso. E aí, publica todas. Tem uma questão nas obras do Kafka que eu acho que é muito importante, que é como a vida ela é, e esses personagens, a partir de eventos muito bizarros e muito sem explicação, né, como eles vão entrando numa espécie de funil e como as coisas vão se aprofundando e apertando cada vez mais. Acho que tem um pouco a ver conosco, né, como nasce numa perspectiva mais ampla e vai afunilando cada vez mais, apertando cada vez mais, né, enfim, na grande maioria das vidas, das realidades. Bom, eu queria fazer uma reflexão rapidamente sobre o personagem Gregor Samsa, que é o personagem principal do livro A Metamorfose. O que acontece com ele? Ele um dia acorda ele acorda como se fosse um inseto. E aí ele não entende sua própria relação, por que ele acordou dessa forma e o que ele pode fazer. Mas ele vai tentar de alguma forma se adaptar e aos poucos ele vai perdendo sua própria humanidade. Acho que é um pouco sobre isso que eu queria conversar hoje, sobre essa perca da humanidade. E eu queria elencar 3 pontos, dentre vários outros possíveis. O primeiro deles é da perca da humanidade por não olhar para si. O Gregor Samsa ele tem uma dificuldade, não sei se é uma dificuldade, o livro não vai apresentar isso, mas ele não para em momento algum da obra, e acho que isso é o que inquieta muito, para se perguntar o que aconteceu, por que ele chegou nesse ponto, por que tudo isso está acontecendo com ele, né? Então, o tempo todo, de alguma forma, ele não se questiona. E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, sobretudo num período de quarentena, né, que a gente está relativamente isolados e ilhados, né? Como nós também não nos questionamos sobre a nossa situação e como a gente tem uma necessidade cada vez mais urgente de ocupar o nosso tempo, de criar atividades, né? Então é assistir série o tempo todo, ocupar com conversas, jogar online. O tempo todo a gente vai criando mecanismos e caminhos para não olhar para a nossa própria realidade, para não olhar o que tem acontecido à nossa volta e refletir por que nós chegamos nesse ponto, por que nós estamos nesse ponto. E quando a gente para pensar nisso, a gente sempre tenta culpar o outro, a gente sempre tenta olhar para o outro. Então, num caso desse, de quarentena, a gente tenta olhar e falar: é culpa dos chineses, é culpa de fulano, é culpa da política que não estabeleceu coisas. Eu acho que em certa medida, enfim, tem suas explicações tudo isso, mas por outro lado a gente não para olhar para nós e o que nós temos feito. Será que a gente tem colaborado? De que forma a gente tem colaborado ou não com tudo isso? Esse é um primeiro ponto, de que há uma perca da humanidade quando nós não olhamos para nós. O segundo é da falta de convívio, né? O personagem Gregor Samsa, quando ele se transforma num inseto, ele não consegue mais interagir com as pessoas. Então tem um momento do livro que ele vai fazer um monólogo extenso, mas ninguém vai entender, porque só sai sons de um animal mesmo, de um inseto. E as pessoas se assustam, se afastam, tudo mais. Mas, olhando numa perspectiva mais filosófica, vai ter uma questão de que eu me faço
sujeito, pessoa, na relação que eu tenho com os outros. Então eu só me faço na medida que eu interajo com alguém, na medida que eu converso com alguém, ou na medida que eu tenho contato com outra pessoa. Numa situação como a que nós estamos vivendo, em alguma medida, nos desumaniza, quanto mais ilhados nós ficarmos, quanto menos contato com o outro a gente tiver. Acho que a criação desse vídeo é uma maneira de tentar minimamente não sucumbir para esse lado, não se tornar um inseto, ou perder minha humanidade, enfim. Né? Mas, em algum sentido, a gente só se faz quem nós somos no contato com o outro. Esse é o segundo ponto. E o terceiro se perde a humanidade por conta da ausência do trabalho. Acho que numa perspectiva mais marxista, e pensando um pouco na figura do Engels, que ele vai ter um texto que vai falar sobre o trabalho que é extremamente interessante, ele vai falar como o trabalho vai gerando todas as nossas relações e criando nossos contatos, nossas inter-relações, nossos ligamentos uns com os outros. Então, como o trabalho ele origina a linguagem, ele origina a interação, né? Como o trabalho ele é precursor de todos os outros pontos que eu até falei anteriormente. Né? Ele explica a nossa humanidade, ele explica a nossa relação, enfim. É claro que é numa perspectiva marxista, vai ter outros pontos de vista sobre a questão, que eu acho que também vale a pena a gente pensar, mas por hoje eu vou ficar nesse. De como não trabalhar nos desumaniza. E como em algum sentido, a gente tem visto, por exemplo, uma massa da população enorme defendendo absurdamente que nós devemos voltar a trabalhar, que nós devemos voltar à normalidade, voltar, enfim, ao contato com tudo, né? Como o trabalho se faz necessário, não só para um giro da economia, mas para a nossa própria existência, para o nosso próprio fator humanitário. Né? Nós precisamos, em alguma medida, e acho que é isso que essas pessoas têm apresentado em algum ponto, embora tenha questões aí no meio, de como se faz necessário o trabalho. Né? Talvez apontem para um marxismo aí que nem a gente consegue entender de fato. Bom, são esses 3 pontos que eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa figura do Gregor Samsa e sobre essa nossa relação de enclausuramento que nós estamos, de isolamento. Acho que há outros pontos que a gente poderia aproveitar e explorar um pouco mais. Mas o meu papel aqui é mais levantar questões e problematizações e convidá-los, obviamente, a lerem a obra, a lerem os livros do Kafka. Na medida que for possível, eu vou tentar lançar mais coisas, mais material para a gente pensar um pouco. Né? Acho que minha ideia é sempre com o vídeo lançar um pontapé inicial. E a pergunta que fica e acho que esse tem que ser o título desse vídeo: e quando viramos Gregor Samsa? O que nós temos feito? Quando nós estamos presos num quarto ou numa casa, o que nós temos feito? Como nós temos aproveitado ou não esse tempo? Como nós temos refletido sobre isso ou não? O que nós temos gerado a partir desse movimento todo que tem acontecido? Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.